Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Ainda estamos no dia 17 de maio de 2017, mas esse vídeo vai ao ar do dia 18. O dia 17 parece foi um dia atípico, realmente, não foi só pessoalmente na questão minha, aquela do YouTube que eu vinha denunciando da questão de censuras, isso e aquilo. Isso foi uma questão pessoal. O dia 17 vai ficar marcado na história do Brasil como um dia onde pode ter iniciado o processo de impeachment real de Michel Temer. E a situação se deu por conta da JBS, justamente a JBS. A JBS, que há quem tem a informação de que o Lula e os filhos dele são acionistas majoritários, que pode ser ou não teoria da conspiração ou realidade, a gente não sabe. O fato é que a Polícia Federal, o Ministério Público, a PGR, todos trabalharam em conjunto para que houvesse a deflagração de informações, de provas que seriam criadas a partir de uma investigação. Por que eles fizeram isso dessa maneira? Bom, primeiro porque podem. Primeiro porque são entidades de Estado, não são entidades de governo e podem investigar os governos. Então, ótimo, nesse aspecto maravilhoso. Segundo, essa questão da JBS especificamente, eles já vinham trabalhando com ela desde março, ou seja, já na questão da carne fraca ela já estava sendo investigada e outras questões também. E aí surgiu a curiosidade, teoricamente, né, foi vantagem tanto para a direita quanto para a esquerda essa história. Olha, vamos desvantagem tanto para a esquerda quanto para a direita, não vantagem, desvantagem tanto para um quanto para outro. Eles chegaram e apresentaram a solução para o problema. Eles disseram: nós temos provas antes mesmo de vocês reclamarem. Ah, não existe provas. Não, a gente criou as provas. Só que essas provas ainda não foram apresentadas, elas foram mencionadas, foi ventilada a questão. E aí o que acontece? Quer dizer, quem é que ganha com isso? É o atual governo? É o Michel Temer, o PMDB? Não. Paralisa as reformas trabalhistas e da Previdência. Os petistas estão nas ruas e o pessoal da esquerda está na rua com bandeira vermelha, né? Claro, o pessoal diz: não, tem que derrubar o Temer também, isso aqui, tudo bem. Se ele for culpado, tem que ser derrubado mesmo. O problema é que ainda não foi homologada essas provas, nem essa investigação. E tudo isso é uma grande boataria até o presente momento, né? Então, o que promove isso? Quem é que assume no lugar de Michel Temer? Imediatamente, Rodrigo Maia. E aí ele tem que chamar uma nova eleição, porque ele não vai ser considerado legitimado no poder. Ele pode assumir, porque também existem investigações sobre ele. E se acontece dessas investigações entrarem e ele se tornar réu? Como é que fica essa situação? E se ele já é réu, como é que é? Ele pode assumir? Então tem ainda, é diferente, essa investigação é diferente. Michel Temer vai ter que passar pelos mesmos processos de Dilma Rousseff. Se ele sair, ele perde o foro privilegiado, então aí é pior para ele. Se tiver prova contra ele, ele vai ter que passar por um processo de impeachment. Mas ele vai ficar lá e vai dar os jus expedientes dele. O que vai acontecer? Vai passar
pela Câmara, não, primeiro por uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, provavelmente uma CPMI, uma comissão mista parlamentar de inquérito, e aí então vai transitar, se passar nessa comissão mista, se for aprovado o pedido de impeachment, vai para a Câmara, depois vai para o Senado, e aí sim vem a cassação. Isso, você sabe, demora. É possível que seja levado isso até o período das próximas eleições. Então, daqui até lá pode levar mais ou menos um ano, ou não, pode levar só até o final do ano, né? Mas com certeza vai levar tempo, não vai ser assim da noite para o dia. Ele tem um prazo, tem a descompatibilização da Dilma, por exemplo, foi 3 meses, né? 90 dias. Então tem todo um rito que é desenvolvido nesse sentido. Claro que agora tem uma nova legislação que está sendo estipulada nesse sentido, exatamente para que essas questões sejam minimizadas e leve menos tempo. Mas existe todo um rito a esse respeito, e isso vai levar algum tempo. Então, no mínimo até o final do ano. É o que se espera nesse sentido. Se for comprovada essa gravação. Se não, volta tudo a estaca zero. Foi só simplesmente uma situação para fragilizar o governo e atrasar algumas reformas. Basicamente é isso. E pode ter sido criado também, como é da JBS, pode ter sido criado pelo próprio grupo do Lula. Também pode ter acontecido. Porque eles são os maiores beneficiários desse processo todo. E aí a gente sabe que eles são capazes de qualquer coisa, né? Como tem a relação com o Eduardo Cunha e o Michel Temer nessa situação, quem sairia beneficiado disso às vésperas de sua própria prisão seria Luiz Inácio Lula da Silva, né? Que aí teria, digamos que houvesse a situação que ele não fosse preso e que houvesse a necessidade de um novo pleito, de uma nova eleição, digamos que acontecesse isso. Quem é que sairia beneficiado disso? Ele poderia obter foro privilegiado através de uma candidatura e pela rejeição de Michel Temer talvez chegasse ao segundo turno e talvez ganhasse a presidência da República. Então, para ele é negócio, para ele é um baita do negócio, criado pela JBS, que ele pode ter realmente ações sendo um sócio majoritário. E aí como é que fica tudo isso? Quem é que produziu isso? Foi realmente o Ministério Público? Foi realmente a Polícia Federal? Não sei assim, mas podem ter sido induzidos ao erro nesse aspecto? Realmente existe essa situação? Foi forjada essa situação ou não? Tudo isso vai ser verificado dentro do Congresso Nacional, dentro da discussão que eles vão ter dentro desse processo. A coisa vai começar a partir de agora. Como eu disse, ainda existe a possibilidade de eleições em 2017, que eu vinha dizendo isso desde 2016, que existiria sim a possibilidade de eleições em 2017, já em 2017, ou haveria as condições, já em 2016, já haveriam as condições para uma eleição também presidencial. Com a queda da Dilma, se houvesse uma guerra civil, se houvesse um conflito maior, teria condições já naquele momento para desenvolver uma eleição geral. Mas não era interessante para o povo brasileiro. Agora, pode acontecer em 2017 já um novo pleito. E por necessidade, que pode acontecer também desqualificar o presidente do Senado e comprometer as funções do judiciário, o que obrigaria até a entrada de um estado de exceção provisório, que seriam os militares. Tudo isso é possível de acontecer ainda em 2017. Os cenários são variados e muito sutis. É uma questão de oportunidade para a coisa acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer primeiro, quando vai acontecer,
Porque ninguém tem bola de cristal nesse processo. As coisas estão acontecendo aleatório à vontade do poder em si. Uma coisa que é estranha nisso tudo é que parece que eles não aprendem. Parece que eles não querem aprender. Porque são pequenas coisas, pequenos detalhes que acabam comprometendo todo o poder da nação. Tu vê agora, olha só o detalhe. Seria simplesmente um bate-papo informal, dizer, olha, eu estou dando propina pro fulano de tal, né? Não, tem mais que fazer isso mesmo, só isso. Bastaria essa frase, tem mais que fazer isso mesmo, continua fazendo isso, para acabar com uma presidência da República. Olha a situação que foi esse processo no nosso país. É um toma lá da cá, de tapa na cara, que não acaba mais. Então a coisa está neste nível aqui no Brasil. E isso pode comprometer toda a estrutura de poder, toda a formação de governo atual, né? Isso sem falar que também haveria comprometimento do presidente do PSDB, o Aécio Neves, que foi candidato à presidência da República em oposição a Dilma Rousseff e ao PT, que hoje é o principal aliado do governo de Michel Temer, e que também estaria envolvido nesse processo. E também haveriam provas e gravações contra ele. Ou seja, também poderia ser caçado politicamente. E isso comprometeria até a sua própria candidatura à presidência da República em 2018, né? Ou também poderia levá-lo para responsabilização criminal, né? Caso perdesse o foro privilegiado. Então, todos esses fatores modificam todos os cenários brasileiros. A gente tem tantos cenários negativos, que aí fica difícil a gente acreditar que alguém vai escapar nesse processo todo. Porque tem muita gente aparecendo. E tem muita gente poderosa aparecendo. O que a gente se dá conta nessa situação toda é o seguinte. As estruturas de poder, passado esse processo todo, que por incrível que pareça em algum momento vai acabar, vão mostrar um novo cenário e novos sistemas, novos partidos, novas forças de poder, novas estruturas de poder. A tendência é que esses grandes partidos que antes ocupavam o poder aqui no Brasil, eles tendam a deixar de ter força nas próximas eleições. Então agora a tendência é que são duas situações. Uma é o voto em branco, o voto nulo, a abstenção, aquele voto inválido que pode manter algumas dessas pessoas que hoje estão no poder ainda no poder, alguns desses partidos ainda com alguma presença no poder, exatamente porque quem vota neles vai continuar votando, eles não deixam de votar, eles não anulam, eles não votam em branco, né? Então essas lideranças que existem dessas formas, elas continuarão existindo, apesar dos pesares. Eles têm os seus votos, eles têm as suas cartas nas mangas. Então aquelas pessoas que não quiserem político nenhum, rejeitarem tudo e todos, elas estarão ajudando, beneficiando a manutenção de poder destas pessoas que estão hoje com todo esse processo de corrupção. Algumas pessoas vão se perguntar, mas como eles ainda estão aí? Exatamente porque os votos em branco, os votos nulos, eles acabam se revertendo em favor dessas pessoas. Isso é uma situação. E a segunda situação é que tende a crescer consideravelmente partidos que não têm expressão nenhuma, que hoje são pequenos partidos. E a tendência é que esses partidos tenham um crescimento nas próximas eleições, nos próximos pleitos. Então, partidos hoje sem voto, sem expressão, eles terão uma tendência ao crescimento, com uma formação uma tendência mais à direita. Isso pode acontecer. Ou uma grande reforma política nacional, que talvez elimine todos os partidos, mas isso não está sendo vislumbrado neste momento, exceto se
ocorrer um estado de exceção, que aí haveria a possibilidade da extinção de todas as siglas partidárias nesse aspecto. Outra situação que também é possível é a questão do final de alguns partidos, da extinção de alguns partidos, por exatamente ser comprovada a questão de corrupção de campanha. Estão inclusos nesse processo hoje no Tribunal Superior Eleitoral o PT, o PMDB, o PP e, por investigações paralelas, o próprio PSDB, que foi que deu origem inicial à investigação sobre o PT, né, para cassação da sigla do PT. Então, hoje existem esses 4 partidos que são consideravelmente os 4 maiores partidos do Brasil. Ressalvado aí o fato de que o PMDB e o PP era a esquerda e a direita, respectivamente, no período do regime militar. E eram os 2 únicos partidos que existiam naquela época. Hoje existem mais de 30, e esses partidos poderiam ser extintos hoje nessa situação. O cenário é muito amplo e a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos dias. O que a gente sabe e pode dizer hoje é que quem é o maior beneficiário desse processo todo? Exatamente a esquerda, porque paralisa todos os projetos do atual governo que estava fazendo oposição, através da paralisação da reforma da Previdência, paralisação da reforma trabalhista e o prejuízo de imagem de muitos de seus opositores eleitorais para 2018. E se adiantar o processo eleitoral, coloca a possibilidade de Luiz Inácio Lula da Silva ser realmente candidato ainda em 2017. Tudo isso, quem leva vantagem é exatamente Luiz Inácio Lula da Silva, que poderia voltar a ter, assim, deste modo, foro privilegiado através do PT, caso ainda não tenha sido extinto, né? Esse é o atual cenário, favorecido principalmente ao PT e ao Lula por conta da situação. Então, não se sabe exatamente as consequências imediatas disso tudo, mas se sabe quem já levou vantagem nesse processo todo, né? Com certeza. Ok? Muito obrigado pela atenção dispensada. A gente segue acompanhando as informações que chegam do jornal o Globo, a revelação de conversas gravadas pelo dono da JBS, Joesley Batista, em que revelam que o presidente Michel Temer teria dado aval para comprar o silêncio do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. E por conta disso, já há protestos pelo país. A gente tem então a reportagem, mas antes de mostrar esse nosso giro pelos protestos pelo país, temos então a reportagem do jornal o Globo. Olha só, dono da JBS grava Temer dando aval para comprar silêncio de Cunha. Essa é uma das revelações nessa delação premiada do dono da JBS. Também tem outras revelações envolvendo o senador Aécio Neves e também o ministro Guido Mantega. Enquanto isso, manifestações, como eu falava há pouco, acontecem pelo país. Essas imagens ao vivo de São Paulo, manifestação acontecendo nesse momento na Avenida Paulista, que está bloqueada por manifestantes. Também há informações de protestos acontecendo nesse momento em Brasília. As sessões na Câmara e no Senado já foram suspensas. E é justamente para lá que a gente vai agora conversar ao vivo com a repórter Lana Canepa. Ela vai trazer as informações, ela está exatamente no Salão Verde da Câmara dos Deputados, como eu falava há pouco. Tanto o plenário da Câmara quanto do Senado foram esvaziados. A informação de que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele teria saído aos gritos da oposição, que inclusive já protocolou um pedido de impeachment contra o presidente Michel Temer. Situação completamente tensa nesse momento em Brasília. Já houve uma reunião do presidente Michel Temer no Palácio do Planalto, inclusive ele já emitiu uma nota, como falei há pouco também, ele confirmou esse encontro com o Joesley Batista no início de março, mas
negou que tenha, olha só, a nota foi divulgada à imprensa há pouco, olha só, o presidente Michel Temer jamais solicitou pagamento para obter o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha, não participou e nem autorizou qualquer movimento com o objetivo de evitar delação ou colaboração com a justiça pelo ex-parlamentar. O encontro com o empresário Joesley Batista ocorreu no começo de março, no Palácio do Jaburu, mas não houve no diálogo nada que comprometesse a conduta do presidente da República. O presidente defende ampla e profunda investigação para apurar todas as denúncias veiculadas pela imprensa, com a responsabilização dos eventuais envolvidos em quaisquer ilícitos que venham a ser comprovados. Aí, portanto, a nota divulgada há pouco pelo presidente Michel Temer, inclusive uma reação muito rápida, assim que as denúncias vieram à tona. Na sequência, houve uma reunião do presidente Michel Temer e, na sequência, a divulgação dessa nota, na qual ele pede que as investigações sejam aprofundadas e confirma, de fato, esse encontro com o empresário Joesley Batista, mas ele nega qualquer irregularidade nesse encontro, qualquer atitude que comprometa a sua gestão à frente da presidência do Brasil. Então a gente vai conferir como é que está a repercussão agora em Curitiba. Conversamos ao vivo com o Douglas Santucci, ele que acompanha todos os detalhes da Operação Lava Jato. Por aí também, como é que chegou essa notícia, hein, Douglas? Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite a todos que nos acompanham. Chegou com bastante surpresa, isto por causa do modo como foi fechada, ou ainda não homologada, pelo menos, mas negociada esta delação premiada. Até agora, nós tínhamos visto apenas na Operação Lava Jato operações da Polícia Federal e, na sequência, a investigação se aprofundando. Ou seja, inicialmente a prisão, a busca e a apreensão e, na sequência, depois de aprofundar nos documentos apreendidos, nos depoimentos dos próprios presos, o restante da investigação. E, neste caso, de uma maneira bastante inteligente, tivemos o inverso. Portanto, os 7 possíveis delatores da JBS, já que ainda não tem a informação de que foi homologada esta delação, estes 7 delatores inicialmente fizeram um trabalho em conjunto com a Polícia Federal e com a Procuradoria-Geral da República para reunir mais provas, sem anunciar aí esta delação premiada, e na sequência é que se anunciou, ou pelo menos hoje acabou vazando esta informação, sendo divulgada pelo jornal O Globo. E traz bastante surpresa, porque as investigações tiveram como base algumas gravações feitas pelo empresário Joesley com orientação da Polícia Federal. Ele levou um gravador para reuniões importantes com políticos. Outra forma utilizada aí foi o próprio rastreamento deste dinheiro. Eles descobriram de onde saiu o dinheiro, ou seja, os empresários entregaram o dinheiro que já estava identificado e assim soube onde ele foi depositado, inclusive. As próprias malas em que o dinheiro foi entregue estavam rastreadas por chips, ou seja, muita inteligência empregada para que, antes de se deflagrar, antes de que fosse divulgada a delação premiada, benefícios que muitos aí se importam mais com qual vai ser o acordo de delação do que o conteúdo dela, neste caso foi diferente. Houve uma investigação bastante abrangente antes de se divulgar a informação de que a delação teria sido concluída e trouxe à tona informações importantíssimas que ainda devem ser confirmadas na sequência, mas que já dão um panorama geral desta bomba que deve ser a delação da JBS, talvez mais do que inclusive a da própria Odebrecht, pelo momento que o Brasil está vivendo. Pois é, né, Douglas? Está sendo feita essa comparação entre as duas delações? Dá para fazer uma comparação. A Odebrecht vai avançar muito no campo internacional e da Petrobras. Agora, a delação da JBS tem outros campos, que assim como outras delações que estão por vir, como do próprio ex-ministro Antônio Palocci, que está disposto a falar, podem avançar muito para o campo do BNDES, para outros órgãos públicos e para a compra de medidas do governo. Ou seja, a JBS, o próprio Joesley
Joesley anunciou que teria feito o pagamento de 20 milhões de reais a Eduardo Cunha para que uma medida que tivesse aí a desoneração do imposto da carne de frango fosse aprovada. Ou seja, 20 milhões de reais para uma ação do governo e que foi aí capitaneada por Eduardo Cunha, que está preso aqui em Curitiba, de acordo com a delação do Joesley divulgada hoje pelo jornal O Globo. Então, esta delação pode avançar em outros campos. A da Odebrecht, claro, será bastante eficaz no campo da Petrobras e também no campo do BNDES, mas em menor escala. E na Petrobras já temos um universo amplo de corrupção descoberto. Agora no BNDES, em outros órgãos, outros ministérios e na própria Câmara, como funcionava a propina para parlamentares, isso é algo que vai se avançar muito a partir de agora. E como você destacou, né, Douglas, a JBS era uma grande beneficiária do BNDES. Exatamente. O BNDES tinha diversas linhas de crédito e de incentivo para a empresa JBS, que se transformou na maior produtora de proteína animal do mundo. Ou seja, é claro que justificativa para investir em uma empresa como essa é óbvio que tinha, mas desta forma ninguém imaginava que ela tinha sido aí, ou imaginavam, mas não imaginavam que um dia se provaria e que o próprio empresário e os executivos principais desta empresa viriam a fechar um acordo de delação premiada e confessar todos os crimes. Um deles, ou seja, poucos que a gente teve acesso hoje, por enquanto, deve vir muita coisa ainda nos depoimentos desta delação premiada, mas já mostram que temos aí envolvimento de toda a Câmara, já que foi aprovada uma medida em votação. Não foi só o Eduardo Cunha que ganhou, ou se ele levou esses 20 milhões, ele teve que influenciar muita gente sem dar dinheiro, o que é pouco provável. Ou seja, vai alcançar aí muitos parlamentares e muitos órgãos do governo, além do BNDES, outros órgãos como o próprio Ministério da Agricultura e do Abastecimento, que a gente viu aí operações deflagradas no Paraná, Tocantins, Maranhão, Santa Catarina, em diversos estados, estas operações deflagradas contra fiscais do Ministério, e a JBS também vai poder avançar para esse lado. E também vale a gente destacar, né, Douglas, a Operação Lava Jato ela tem vários desdobramentos. E em alguns deles, inclusive o Joesley Batista já tinha sido alvo de mandados, por exemplo, de busca e apreensão na casa dele, como a gente noticiou aqui. Exatamente, o próprio Joesley, tanto na Operação Lava Jato quanto na Operação Carne Fraca e na própria Operação Lucas, todas ligadas a estes setores frigoríficos de carnes, tinha uma participação bastante grande. Agora, o que ninguém imaginava é de que desde março ele já estava em contato com a Procuradoria-Geral da República. Quem ainda não pôde se informar sobre o que está acontecendo nesta noite, de forma muito ligeira, ao contrário de todas as outras delações, o Joesley e outros 6 executivos do grupo JBS, desde março conversavam com a Procuradoria-Geral da República e no mês de abril fizeram diversas ações em conjunto com a Polícia Federal e com o Ministério Público Federal para trazer mais informações e provas para esta delação premiada. A gente vê que o grande problema das delações hoje, e no caso do próprio Léo Pinheiro, que ainda não fechou delação, o ex-presidente da OAS, mas que está em fase de negociação, é como comprovar quais as provas que você tem de que aquele fato, de que aquela reunião aconteceu. Portanto, no caso dos executivos da JBS, a Força Tarefa resolveu fazer diferente. Eles fecharam uma delação premiada em sigilo. O Joesley e os outros executivos entravam na PGR com o próprio carro, sem chamar atenção e sem se identificar para prestar os depoimentos. E na sequência eles começaram a produzir provas orientados pela Polícia Federal e pela PGR. Levavam o gravador no bolso e, inclusive, como eu acabei de comentar, chegaram a entregar propina, dinheiro ilegal rastreado, para saber para onde que ia este dinheiro. Inclusive foi descoberto que ele foi depositado na empresa de um deputado de Minas Gerais. A partir disso, a Força Tarefa acabou eliminando este problema de ter a delação, ter a palavra e não ter a prova. Eles produziram as provas para que agora, de uma maneira aí muito mais eficiente, consigam concluir este inquérito e que a delação tenha mais força a partir de agora.
Tá certo, Douglas Santucci conversando com a gente ao vivo, direto de Curitiba. De Curitiba, vamos até Brasília. Agora a gente conversa ao vivo com a Alana Canepa, que está no Salão Verde, né, Alana? Pelo visto por aí, tudo vazio já. Oi, Carol, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Agora o clima está bem mais tranquilo aqui no Salão Verde, na Câmara dos Deputados. Logo que as denúncias saíram, foram divulgadas pelo jornal o Globo, a movimentação foi intensa aqui no Salão Verde, os deputados a oposição fez muito barulho e o presidente Rodrigo Maia decidiu encerrar a sessão no plenário da Câmara poucos minutos depois da divulgação dessas denúncias. No Senado Federal, a sessão ainda se arrastou um pouquinho mais, deu tempo dos senadores, principalmente os petistas, falarem em impeachment, falarem em renúncia do presidente, mesmo sem ter acesso ainda aos detalhes, à gravação, a divulgação dessas denúncias feitas pelos delatores da JBS. Então, lá no Senado, também bastante barulho, bastante movimentação. A oposição tomou aqui o Salão Verde, um grupo grande de deputados veio para o púlpito que tem aqui e se revezavam falando sobre a necessidade de investigações, que o país tem que parar para que essas investigações apontem a capacidade de Michel Temer de permanecer à frente do governo. E o deputado Alessandro Molon, que é da Rede, foi o primeiro a protocolar um pedido de impeachment oficialmente na Secretaria-Geral da Mesa. Esse pedido ainda é encaminhado, tem todo um processo burocrático, a Secretaria tem que aceitar, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem que instalar uma comissão especial, a gente já assistiu esse filme, né, Carol? E todas as denúncias têm que ser apuradas. Mas, de maneira geral, tanto o governo quanto a oposição, o discurso era o mesmo, todas as denúncias precisam ser investigadas, são gravíssimas e precisam ser investigadas. Os poucos governistas que permaneceram aqui falaram com preocupação sobre o andamento das reformas, sobre a necessidade da economia que está mostrando sinais de recuperação não ser paralisada por mais uma onda de denúncias. Então, agora há pouco o Palácio do Planalto divulgou uma nota em que o presidente Michel Temer confirma que se reuniu, mas não confirma o diálogo, não confirma ter feito nenhum tipo de pedido de repasse de propina para Eduardo Cunha, nega, portanto, as denúncias. Aqui, nesse momento, no Congresso Nacional, ainda permanecem grupos da oposição. Um grupo de senadores petistas passou agora há pouco aqui no Salão Verde, vai se reunir lá nas comissões da Câmara, está reunido nesse momento, e o discurso dos oposicionistas no Senado é um pouquinho diferente. Eles dizem que não é caso de impeachment, que, na verdade, o certo seria um acordo com calma, com cautela, para que o próprio presidente Michel Temer pedisse a renúncia. Portanto, Carol, por enquanto são só reações. Até os senadores e os deputados reconhecem que esse é um momento de saber realmente o que são essas denúncias, porque nem a gente, nem os deputados e senadores, nós não tivemos acesso a esses áudios, essas gravações. O pedido de impeachment, o pedido para a abertura de uma comissão especial foi feito pelo deputado Molon, pede exatamente isso, acesso a essas informações, o que pode ser divulgado, para que passe a ser investigado. Esse é o discurso oficial aqui no Congresso por enquanto, Carol.